Olá, talento! Hoje vocês vão conhecer... antes, sejam todos bem-vindos! Hoje vocês vão conhecer uma pessoa do audiovisual que vai falar e explicar tudo sobre como funciona. Conhecerão a Laura Rossi, coordenadora internacional da Gulani Filmes. Seja bem-vinda, Laura! Muito obrigada, Nani. Obrigada por me receber. Um prazer estar aqui com vocês. E muito ansiosa para a gente conversar um pouquinho sobre esse universo da produção e esse viés do internacional que eu amo tanto e que é tão pouco conhecido. Exatamente. Eu tenho diversas dúvidas e nossos talentos, em geral, do audiovisual, quer saber como é que funciona esse seu mercado? E como que é? Me conta. Acho que primeiro é muito importante diferenciar o tipo de produtora que eu sou, né? Porque quando a gente pensa no produtor, pelo menos falando dos talentos, eles provavelmente ligam com o produtor que está lá no set de filmagem, gerenciando a produção. Eu nunca piso num set de filmagem. Eu trabalho com o financiamento, né? Então, eu trabalho antes do filme acontecer para viabilizar essa produção. E eu trabalho depois na comercialização. Então, o que a gente faz com esse produto, né? Acho que esse talvez é o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer quando a gente fala assim, né, dá para aprender a mais aqui na nossa conversa. É isso. O que a gente faz para viabilizar uma obra? O que a gente faz para comercializar? Porque sem uma equipe inteira cuidando disso, a obra não acontece, né? Exatamente. Então, você vai concretizá-la. E como é feito para concretizá-la? Você vai atrás de financiadores? Como é que é feito? Isso. A gente, na Gulani, ela é uma produtora brasileira que trabalha com cinema, com série, com documentário, com ficção, com produção independente, com production services. Então, a gente trabalha dentro do entretenimento com todas as possibilidades que existem de conteúdo comercial, né? Assim, para canal, para cinema, etc. Então, para a gente, o projeto, ele nasce primeiro do criativo. Então, a gente tem um departamento de desenvolvimento que está lá selecionando os projetos, pensando criativamente, pensando o que é interessante, o que é importante contar. E quando vem para a gente, né, quando vem para essa parte de viabilidade da obra, a gente tem muita liberdade, porque como a gente trabalha com tudo, a gente pode olhar, esse projeto vai dar mais certo como um filme independente, esse projeto vai dar mais certo como uma série para uma plataforma, esse projeto vai funcionar mais como uma série para um canal de TV, melhor fazer independente, melhor fazer com production services. Então, o nosso trabalho é um pouco criar essa estratégia, pensar criativamente a produção. E justamente isso, assim, definimos que vai ser um filme independente, que leis de incentivo funcionam para esse projeto, que patrocinadores podem estar interessados nesse tipo de projeto, que coprodutores, né, com que outras empresas do setor a gente pode se associar para viabilizar esse projeto, né? Então, a gente está numa posição muito privilegiada de trabalhar com tudo, que faz justamente que a gente possa atender os projetos dependendo muito da realidade deles e do que eles oferecem para o mercado, de como a gente está lendo o mercado. Você vai direcionando conforme os projetos vão entrando. Exato. E aí vai à procura de recursos. E de onde vêm esses recursos? Para a gente, muito... como a gente faz, né? Conteúdo brasileiro, a gente usa muito os subsídios que existem. Então, a gente tem a lei do audiovisual, que você pode... Uma coisa que é até um pouco mal interpretada, né, quando a gente fala da lei do audiovisual, porque a gente entende que é o governo investindo em projetos. Uhum. Isso é o fundo setorial, que a gente também usa, que é um fundo incrível, que daí recursos que o governo separa para investir diretamente em projetos, que ele lança editais, etc.
Aí Mas essa verba vem do governo. vem do governo, a maioria do que compõe é da Condecine, que é um imposto do setor, né? Então, praticamente o setor se retroalimenta. Mas isso é o fundo setorial, né? Quando a gente fala da lei do audiovisual, a gente está falando de empresas que podem ser do setor, que podem ser empresas de qualquer outro setor que paguem imposto de renda e que o governo dá a elas uma possibilidade de isenção fiscal até um limite da lei para elas investirem em projetos culturais. Especificamente da lei do audiovisual, em cinema e série, né? Que é a Lei Rouanet. É a Lei Rouanet, mas bem parecida com a Lei Rouanet, que é para outras coisas. Certo. A Lei do Audiovisual ela é só para cinema e série, né? Certo. Aí, um empresário, para ele ser isento do imposto X, ele vai lá e fala, então, eu vou dar essa verba para a cultura. E aí ele escolhe que vão ter vários editais. Esse não é por edital. Não é por edital. Você faz um processo, né, via Ancine, que é a nossa agência reguladora do cinema e do audiovisual, apenas para o seu projeto estar habilitado a buscar esses recursos. Então, na verdade, é o que a gente chama de recurso indireto. A empresa, eu vou pagar R$100 de imposto. Certo. O limite para uma empresa é 4%, o limite para uma pessoa física é 6%. Ela, no interesse dela, de ou promover a marca, né, como é uma ação de patrocínio, ou de se associar, como é uma questão de coprodução, tudo isso está possibilitado por essa lei. E essa empresa pode, ao invés de eu pagar esses R$4 de imposto, eu vou escolher investir esses R$4 numa obra habilitada para receber esses recursos. Então, por isso que eu falo que tem um mau entendimento dessa lei, um ruído, né? Porque as pessoas não sabem. Eles precisam entender o benefício. Eles o benefício é para a empresa, disso. O benefício não é para o filme. E quem escolhe não é o produtor do filme, é o mercado, né? Então, ela é uma lei super legal. Acho super legal também de compor com o fundo setorial, porque o fundo setorial, sim, aí você vai ter editais que são abertos pensando em sucesso comercial, editais que são abertos pensando mais num viés cultural ou de formação de novos talentos. Mas a lei do audiovisual, ela é o mercado dizendo, isso aqui eu tenho interesse de patrocinar, isso aqui eu tenho interesse de coproduzir, essas obras eu tenho interesse de me associar como empresa, de colocar o meu selo como empresa e colocar recursos que daí sim o Estado está permitindo eles aplicarem uma isenção fiscal. Mas o benefício é para a empresa e não necessariamente para o projeto, né? Por isso que é indireto. Eles acham que é o projeto que vai estar lucrando com isso. E não. É ao contrário. É ele se isentando no determinado imposto. Como tudo no mercado. É um ganha-ganha, né? A ideia é que essas leis são criadas, esses benefícios são criados justamente para fomentar o mercado. Aqui no Brasil, a gente tem um entendimento, né? Quando todas essas políticas públicas são criadas, elas são criadas com o entendimento... primeiro, que é importante proteger e é importante fomentar a cultura brasileira. Então, primeira coisa, todas as nossas leis vão ter isso como premissa. Em segundo lugar, os desenvolvimentos mais recentes da nossa política pública no audiovisual, eles estão pensando também no desenvolvimento de mercado. Então, claro que a gente está buscando um ganha-ganha no sentido a gente quer que as obras sejam vistas, sejam compradas, sejam comercializadas, mas não é necessariamente o primeiro viés, né? E isso é um balanço sempre muito interessante, que as pessoas acham que é um contra o outro, né? Ou é cultura ou é entretenimento. E, na verdade, a cultura precisa ser vista, né? Então, pode não ser com o objetivo de ganhar dinheiro, mas tem que ter uma premissa de você trazer esse conteúdo para o público. Como você consome, você tem que ter de algum lugar. E alguém tem que saber como fazer isso acontecer.
E por ser internacional, você vende para outros países os projetos brasileiros. Exato. Então, a gente tem uma equipe incrível na Gulani, algumas cuidando da parte brasileira, né, de leis, algumas cuidando de investimento direto aqui pelo Brasil, ou coproduções com outros parceiros da área, né? Eu cuido especificamente de tudo que a gente faz para financiar uma obra fora do Brasil, então buscando parceiros para financiamento dessa obra fora do Brasil. E eu faço também essa parte que você comentou da venda desses projetos, quando eles estão prontos, para parceiros internacionais, porque a gente acredita muito nisso, né? Assim, a gente produz um conteúdo, como eu te falei, né? A gente é uma produtora que tem conteúdos muito plurais. Às vezes a gente está produzindo uma comédia com um super ator, um super talento brasileiro que a gente sabe que vai funcionar aqui no mercado brasileiro. Legal, vamos focar no mercado brasileiro, vamos focar nossa estratégia de financiamento por aqui, vamos focar nossa estratégia de divulgação e vendas por aqui. Mas, às vezes, a gente está fazendo um filme autoral sobre algo muito bacana do Brasil, que é muito importante de ser contado, mas não necessariamente isso dialoga com o público brasileiro. Que já conhece. E sim, o pessoal conhecer o Brasil. Exato. E não tem aquela visão que os estrangeiros têm do Brasil, né? De achar que aqui é só Amazonas, aqui só tem índio. E não é bem isso. Mas, às vezes, é justamente isso, né? Independente do tipo de conteúdo, é você ler o seu conteúdo pensando no consumo dele. Então, exatamente. Quando a gente faz um projeto que tem um caminho mais de festival, que é um projeto mais autoral, que é um drama, projeto que não, assim, culturalmente não dialogam tanto com o público brasileiro, a gente não pode produzir esse projeto e ficar olhando só para o Brasil. Então, desde o começo, desde o financiamento, a gente começa a internacionalizar esse conteúdo. A gente busca coprodutores lá fora, a gente busca laboratórios, a gente busca fundos. A gente coloca esse projeto num espaço de mercado internacional, para quando a gente for lançar, a gente ter esse efeito multiplicador. Então, a gente está com um projeto que é mais de nicho, né? Um projeto mais autoral. Mas a gente vai ter um pequeno lançamento no Brasil, um pequeno lançamento na França, um pequeno lançamento na Alemanha, um pequeno lançamento no Japão, um pequeno lançamento na Espanha. E com isso, no fim, a gente tem um projeto que cumpriu a sua função social de ser visto. E realização brasileira. Exato. Produção brasileira. Que maravilha. Cultura brasileira. Cultura brasileira que leva para todos os países, porque aqui é a diversidade geral. Então, a gente pode fazer o mundo inteirinho aqui, porque nós somos todos... as etnias, né? São diversas e dá para contar diversas histórias. E eu acho que isso é muito legal, né? Porque, claro, a gente sabe, como você falou, vende muito bem quando eu faço um filme ambiental, com a Amazônia, ou com as questões indígenas, ou com a questão da violência, né, aqui no Brasil. Eu sei que ele vai funcionar lá fora. Vai porque as pessoas gostam disso. E elas têm curiosidade, isso é os motivos pelos quais o Brasil é conhecido hoje. Exatamente. Mas também tem um poder tão grande do audiovisual, do cinema, das séries, porque elas são vistas por um grande público, de apresentar novas narrativas do Brasil, né? Então, a Gulani tem feito agora uma série de projetos focadas em cinebiografias ou série-biografias, né? De personalidades que a gente acha que a história precisa ser contada. E a gente tem... Qual das? Para quem não conhece, eu já sei, porque eu já fui nesse elenco. Me conta, quais são essas? A gente tem já lançado a série que é sobre o Silvio Santos, o rei da TV. A gente tem uma série lançando agora, mais pro final do ano, ou início do ano que vem, que é a série sobre o Ayrton Senna, para Netflix. Maravilhosa. Inclusive, eu trouxe um ator meu... mora na Espanha, gravou a série do Ayrton Senna e depois foi embora para a Espanha. Tem muitos estrangeiros nessa série. E que é esse potencial do internacional, quando a gente pensa que vai ser maravilhoso para o internacional, porque quem não quer
saber da história do Ayrton Senna, né? Exato. Mas tem gente que não sabe quem é Ayrton Senna. Verdade, Claro em outros que países. é um dos grandes nomes conhecidos mundialmente. Mas é a partir de contar essa história para um grande Maravilhosa a história, público, de uma forma internacional, trazendo atores internacionais, que a gente entende que a gente está promovendo o Brasil em algo além do que o Brasil é conhecido, né? Então, a gente tá com um projeto de fazer filmes sobre educadores, sobre grandes talentos da música brasileira, diversos projetos realmente, assim, para mostrar que o Brasil tem um pouquinho mais do que questões sociais que é sempre contado. E questões de violência, Exatamente. né? Temos comédia, temos diversas histórias incríveis que as pessoas precisam conhecer. Exato. Internacionalmente. Nós já sabemos que nós temos coisas maravilhosas aqui, mas o público lá fora precisa saber. E é isso que você tem que levar, por ser internacional, você tem que levar todas essas ideias e concretizá-las e ir atrás de recursos. É um trabalho bem, né? Complicadinho, né? Dificinho, né? Não é uma coisa mais... E a gente estava falando um pouquinho antes de gravar, né? Que eu encaro a parte da produção também como uma arte criativa. Porque... Sem dúvida. Eu posso ter essa ideia incrível, quero muito que o Brasil seja conhecido lá fora por outras coisas e seja ampliado o que é o entendimento sobre o Brasil. Mas eu preciso parar, olhar para o projeto que eu tenho, empacotar ele de uma forma que o mercado internacional queira consumir ele. Não dá para eu chegar e fazer do jeito que eu quero, sentado aqui na minha sala, sem olhar para o mundo, sem olhar para as tendências e esperar que todo mundo engula isso depois, né? Então, a gente tem muito essa visão, como Gulani, como produtores que pensam em viabilidade da obra, que se importam com o consumo dessa obra, né? De sempre estar olhando para o mercado e pensando qual a melhor maneira de fazer esse conteúdo ser viável, primeiro, né? Conseguir produzir ele, mas conseguir produzir ele de alguma forma que tenha esse espaço no mercado, seja nacional, seja internacional, seja para a TV, seja para o cinema. Tenha público. Público que se interessa por aquele motivo. Não é... Às vezes a gente tem aquelas ideias, não, vamos fazer isso, então, mas você tem que ver qual o público que você quer atingir e quem vai chegar. Então, de preferência que chegue a todos, como diversos que aconteceram no streaming, né, que bombou em mundo inteiro. Exato. Umas histórias assim que as pessoas, gostaram. Você também não sabe, mas você procura um nicho que você acha que vai viabilizar e deixar com que as pessoas sintam curiosidade de saber os projetos aqui. Tanto que tem muitos estrangeiros vindo filmar aqui no Brasil, porque é um lugar lindo e que tem tudo. Eu dou bastante aula sobre mercado internacional. E isso é uma coisa que as pessoas sempre esquecem, né? Para quem é do lado mais da produção, que a gente tem um mercado que é de exportação do nosso produto. A gente tem outro mercado que é de exportação do nosso trabalho. Então, atrair as pessoas para filmar no Brasil é outra fonte de internacionalização e fonte de trabalho, fonte de gerar interesse no Brasil, que é muito importante ser desenvolvida, né? E o custo é menor. Os estrangeiros preferem aqui, por ter lugares incríveis. E, como eu disse, aqui a gente tem o mundo inteiro. Eu sou ruiva, claro, não pareço brasileira, sou brasileira. E você tem um outro perfil e os estrangeiros ficam malucos, principalmente para publicidade. Já tive publicidade aqui, que gravamos um comercial de Nivea e eles ficaram encantados. E falaram, gente, eu encontrei o mundo inteirinho num só lugar. Exato. No Brasil, aqui eu tinha todas as pessoas possíveis e imaginárias do mundo inteiro num lugar só, com um custo menor. E que a gente tem que levar isso. Sim. E mostrar que aqui tudo pode. Exato. E eu nós acho temos. Que é até, né, pensando do ponto de vista do casting, olhar para o internacional como ator, como produtor de casting, é tão maravilhoso porque, de fato, o internacional talvez se interesse mais pela pluralidade que a gente tem,
como o próprio Brasil, né? A gente vê hoje em dia mudanças incríveis, de mais diversidade na tela e tal. Mas, do ponto de vista de mercado internacional para obras brasileiras, a pluralidade, a diferença que a gente encontra no Brasil sempre foi muito reconhecida, sempre foi muito valorizada, continua sendo muito reconhecida, continua sendo muito valorizada, né? Então, às vezes a gente pega... a gente olha os filmes que foram selecionados em festivais fora do Brasil. A gente pega as séries brasileiras mais vistas pelo público internacional. Geralmente, o perfil que está lá é um perfil que não é o mais comum da gente ver como protagonista numa TV, por exemplo, né? Ou não era até 5, 10 anos atrás. Exatamente. A diversidade, tudo mudou. Ainda bem, né? Tudo ficou muito mais com essa plural e ter chance e dar chance para todas as pessoas e não importa de onde. Essa questão da oportunidade também, né? Esse mercado internacional, projetos que são pensados para o internacional, eles dão muito espaço para novos atores. Sim. Porque a gente acha que os atores brasileiros famosos têm que ser protagonistas de filmes que vão fazer dinheiro fora do Brasil. Não necessariamente. Na verdade, a gente tem 1 ou 2, 3 atores brasileiros. A gente tem um Rodrigo Santoro, uma Alice Braga, um Wagner Moura. Exatamente. Eu lembro desse... Você falou exatamente. Quando falam os brasileiros que fizeram carreira internacional. Eu lembro deles. Pouquíssimos. O resto, você tem muito mais como criador, como produtor e como produtor de elenco, liberdade para escolher. Porque, claro, a gente sabe, um filme, comédia para o mercado brasileiro, às vezes ele realmente necessita de um super ator já relevante, já conhecido, para fazer sucesso. Um filme internacional, ele pode... Um filme feito para o mercado internacional, pensado para esse mercado... pode ser um excelente ator. Um novo talento. Novo talento, incrível. Porque eles não vão nem identificar e falar, esse daqui é aquele fulano famoso lá no Brasil. Não importa. Exato. Isso que é bacana. Isso nos traz o quê? Oportunidade para os talentos. Sim. Tanto que a maioria, eu tenho vários agenciados e eles falam diversas línguas. Entendeu? Isso é muito importante. Com fluência, no caso, no inglês, para exatamente poder fazer filmes internacionais, no francês, no espanhol, tudo. E eu também trago os estrangeiros para filmarem aqui, para os projetos brasileiros que vão precisar de estrangeiros. Sim. Então, isso é muito importante. É um país ajudando o outro, porque o artista quer o quê? Trabalhar. Cada trabalho leva ele para cada país. E, de preferência, que sejam gravados aqui no Brasil para nós, para crescermos o audiovisual brasileiro. É justamente esse efeito multiplicador, né, que a gente estava falando do ponto de vista de venda da obra, mas também de oportunidade de emprego para toda a cadeia, né? Se a gente não é que a gente não tem que proteger e fomentar uma produção local. A gente também tem que fomentar mais produções internacionais aqui, porque é um ganha-ganha, né? É uma multiplicação, né? Não é um contra o outro. A gente tem talento suficiente para suprir essas duas demandas, né? E você tocou num ponto muito importante, que eu entendo que é uma barreira do internacional e é algo que a gente precisa conviver, né? Mas que é muito importante que as pessoas saibam. Falar outras línguas. Diria principalmente o inglês como uma língua universal, ou pelo menos o espanhol, para nos conectar aqui com os nossos vizinhos latino-americanos. Porque essa, na verdade, é a maior barreira para as oportunidades internacionais, vai ser sempre essa. Você não conseguir se comunicar com esses parceiros, né? A gente está muito isolado na língua portuguesa. Não significa que você precisa ter um domínio assim sem acento, né? Nada disso, porque está na moda hoje em dia a gente ter diversidade também na língua e ter diversidade também de sotaque e de... E os estrangeiros vindo para cá, tentando falar o português, falando com sotaque. Exato. Então, e ficam lindo no filme X com aquele sotaque. É o mesmo estilo um brasileiro indo para a Espanha gravar
La Casa de Papel. Pronto. Que é o que eles disseram, né? Que talvez vão pegar um brasileiro. Não sei ainda. Estamos aí. Ou até na publicidade, onde não tem fala, né? Alguns vídeos e tal. Mas para conseguir aquele emprego, você tem que pelo menos dar oi, saber se apresentar em outra língua. Tem, né? Vários, porque tem... vários. Na publicidade fazemos mundial, né? E até para apresentar para a equipe precisa disso. Exatamente. Mas que ótimo. Adorei conversar com você. Muito obrigado pelo seu tempo, mas... termina, né? A gente tem um período em falar nisso, ela tem compromisso também. E assim faz com que a Brilhanta, faz com que o talento saiba como que funciona esse mercado, que para mim também é novo. Eu também estou pesquisando, vivo aprendendo. O podcast é legal por isso, porque eu fico aprendendo as profissões de todos os talentos. Você é o talento, né? Internacional, no caso de investimento internacional para o audiovisual. Isso é formidável e que consigamos muito mais recursos para tudo, para que tudo venha para cá, né? Exportem, né? Ótimo. Façam aqui, exportem para o mundo, que nós temos. Equipe e tudo. Nós temos tudo. E para a audiência brasileira, E para a né? audiência brasileira. Por Nós temos favor. tudo. Saiba que aqui tem tudo. O que quiser, nós temos. E muito obrigada pelo seu tempo. E agradeço por estar vindo e nos presenteando com informação. E, gente, é isso. Clique aqui, passa para a galerinha aí, faz um likezinho e mostra como é que funciona esse mercado do audiovisual. E obrigada por estar aqui conosco. Até o próximo vídeo.